de volta com o nosso quadro Político Destaque Eleições 2024. E agora é hora de dicas preciosas, né, gente? Que o nosso quadro não é só falar das pré-candidaturas, não é só trazer os políticos, né? Também para que eles falem aqui dos seus projetos, das suas intenções, dos sonhos, mas é também informações, né? Trazendo dicas para esses pré-candidatos. Então, ninguém melhor do que os dois especialistas aqui, os melhores do Maranhão, o nosso advogado Ted Anderson, especialista em eleitoral e direito público também. E aqui do nosso lado, o Wellington Feitosa, especialista em marketing político, mais conhecido aqui em São Luís e no Maranhão como marqueteiro do seu coração. Gente, boas-vindas para vocês no Café com Leane Lago. É um grande prazer receber vocês aqui hoje para a gente abordar esses temas aqui muito importantes aqui nesse período de eleições, viu? Verdade. Obrigada. Obrigado pelo convite. Vamos começar então, né? Tirar nossas dúvidas aqui para quem está nos assistindo. Fique à vontade, pergunte. Vamos começar aqui com o eleitoral. Ted Anderson, houveram muitas mudanças nesse período, nessas legislações, nessas novas eleições, e quais os desafios que você acha que os candidatos mais enfrentarão nessas campanhas? Vamos lá, saudações, é uma felicidade estar aqui sempre falando para o teu público qualificado. A gente precisa perceber que o processo eleitoral sempre altera muito de uma eleição para outra. Nestas eleições, 2 pontos fundamentais. Primeiro, o uso das inteligências artificiais e depois a questão das fake news. Vamos lembrar que esses 2 pontos precisam ser analisados dentro e fora do processo eleitoral. Dentro do processo eleitoral existe o crime de fake news e condutas vedadas administrativas que são caracterizadas a partir dessa ideia das notícias falsas. Fora do processo eleitoral não há o crime de fake news. Não há essa possibilidade, assim como antes, não há. Mas dentro do processo eleitoral, sim. E com relação ao uso das inteligências artificiais, a gente tem o inverso. Já houve a regulamentação das inteligências artificiais desde outubro de 2023 para o processo eleitoral. E aí eu posso te trazer dois pontos importantes. O primeiro deles, aquelas alterações de deepfake, por exemplo, manipulando vozes, imagem de candidatos, absolutamente vedado. E o que é possível por inteligências artificiais? Esse auxílio às campanhas, na verdade é recomendado que haja, e toda vez que se usar para produzir qualquer tipo de texto que vai para a propaganda eleitoral, tem que ter uma tarja. Aquela propaganda se utilizou inteligência artificial. Então a gente precisa perceber. E fora do processo eleitoral ainda há a regulamentação. Agora mesmo, Leandro, o Congresso está votando a regulamentação das inteligências das inteligências artificiais para o Brasil. Mas essas alterações, mesmo que tenham sido votadas, que consiga ser aprovada antes do processo eleitoral, no dia da eleição, elas não poderão alterar o processo eleitoral. Então, tudo que for votado sobre inteligência artificial não poderá interferir no processo eleitoral. Então, aí a gente tem uma lógica inversa. Pronto, aí já é uma novidade, né, que você está falando aí pra gente. Então, mas tem muito mais, né, Ted? Muito mais, a gente ainda vai chegar nesses outros tópicos aí. Então agora eu vou fazer uma perguntinha para o Wellington, começar aqui com ele. Vontade. Wellington, você que é especialista aí, o cara em marketing político, né? Agora está aí com muitos trabalhos nesse período eleitoral. Mas eu queria que você tirasse uma dúvida aqui para a gente. Qual é a diferença entre o marketing tradicional, né? O que diferencia do marketing político? Tudo bom? Vocês estão nos assistindo e são pré-candidatos. Entendam uma coisa, o marketing tradicional, Leane, ele vem de uma construção de imagem onde naquela época era possível showmícios e etc. Até agora até que vai ser possível isso, só que caracterizado de uma outra forma. Muitos panfletos, derramamento de santinho, coisas assim, eram absurdas os tipos de publicidade que se tinham naquela época. E a campanha ela foi mudando o seu formato, mudando o formato de apresentação, até que chegaram nos smartphones e as redes sociais. E com essa transição, o candidato tem que entender uma coisa, que a política tradicional, que é feita olho no olho, visitando de casa em casa, batendo de porta em porta, ela continua, só que a diferença é que
este ato ele é publicizado e comunicado agora nas mídias sociais e redistribuído também em WhatsApp. Não esqueçam, WhatsApp, distribuição de conteúdo é extremamente importante, Leane. Então, a diferença é essa, é que aquilo que não era publicizado agora está nas telinhas e na mão de todo mundo. Ou seja, é um marketing... continua se fazendo aquele marketing também um pouco do modelo antigo, porém de uma forma mais inovadora. A maneira de comunicar. Também a maneira. A tela onde aparece agora e o formato desse conteúdo foi o que mudou. Mas aquele sentimento de bater de porta em porta e de pedir o voto, de conquistar o eleitorado, ele existe da mesma forma que existe para o digital. O digital, na verdade, traz mais vida, dá um pouco mais de sentimento para a campanha, que é importantíssimo. Sentimento e narrativa. Perfeito. Então vamos aqui para o nosso amigo Ted Anderson, gente. Só para que vocês entendam também, né, esse convite para os dois especialistas estarem hoje no nosso programa. Eles também atuam juntos, né? Eles são parceiros também de trabalho durante essas campanhas, um auxiliando com o direito eleitoral, o outro com o marketing político, e com isso eles estão auxiliando muitos pré-candidatos durante esta eleição. Então por isso eu fiz questão que os dois viessem aqui bater esse papo com a gente juntinhos aqui. O Ted Anderson já é um veterano do Café com Leane Lago no quadro De Olho na Lei. O Wellington Feitosa está estreando com a gente hoje, mas vai ficar voltando até as eleições, hein? Vai estar tirando mais... É possível voltar aqui, gente. Dando mais dica pra gente aqui, viu, gente? Então não fiquem aí ligadinhos, porque vai ser dicas de ouro. Ted, queria que você falasse pra gente como que o Ted Anderson atua nestas causas eleitorais, especialmente nessas campanhas. Sabe que tem um monte de BO, né, para serem resolvidos durante o ano todo. Às vezes problemas lá das eleições anteriores, tem muito caso assim, que não vem ao caso agora, mas nessas eleições especialmente, como é que está sendo a sua atuação? Vamos lá, eu e o Wellington, nós estamos fazendo campanha não só no Maranhão, mas em alguns outros estados do Brasil, vários estados do Brasil, a gente está fazendo essa composição. E já pegando um gancho no que ele falou, que as campanhas cada vez mais estão judicializadas e as redes sociais interferindo no processo eleitoral. A gente precisa lembrar que recentemente nós tivemos votações que cassaram mandatos de senadores e também deixaram inelegível ex-presidentes da República e senadores, deputados federais, porque existe uma figura que agora será preponderante e ela será muito importante a se observar no processo eleitoral, que é a figura do abuso do poder político e abuso do poder econômico. E isso, na pré-campanha, já se observa esse reflexo das distribuições de ovos de Páscoa, por exemplo, o tipo de patrocinamento. A gente precisa de um profissional qualificado para fazer o patrocinamento e ele, claro, tem que estar preparado e tem que ter uma assessoria jurídica para que ele saiba fazer como patrocinar. Então, claro, quando tu contrata um profissional, ele tem esse suporte jurídico. Mas quando tu faz de uma forma individualizada ou tu pede para a tua equipe fazer isso, às vezes não são bem orientados e vão correr o risco de incidir em condutas vedadas no processo eleitoral e podem elas produzir abuso de poder econômico e aí sim perder o mandato. Nós temos um caso clássico desse, que foi o mandato de uma senadora que era magistrada. Ela era magistrada e ela quis fazer a campanha sem orientação de um eleitoralista e o que ela fez? Perdeu o mandato, porque agiu de forma equivocada na pré-campanha, Leandro. Então ela foi cassada por atos que ela cometeu de propaganda eleitoral, de impulsionamento em redes sociais na pré-campanha, porque não tinha esse devido acompanhamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que agora, na pré-campanha, é necessário que haja um acompanhamento e essas ações, e às vezes a gente tem isso, dizer assim, pô, o juiz da minha comarca é contra mim. Relaxa, esquece isso, tu tem um bom profissional do direito, esse profissional vai levar o teu processo até o Tribunal Superior Eleitoral, às vezes ao Tribunal Regional Eleitoral, e lá em cima você terá, claro, se tiver o direito, se tiver bem construído a tese, você terá sucesso e será muito melhor dessa forma. Pronto, então eu já aproveito logo o gancho do que você falou para fazer a próxima pergunta. Significa que todos os candidatos pré e candidatos oficiais necessitam obrigatoriamente, deixando essa palavra bem explícita aqui, de um bom profissional jurídico eleitoral? Por dois motivos. O primeiro, a gente precisa lembrar que já antes o nosso deputado maranhense, o Rubens Pereira Júnior, estava articulando a mini-reforma eleitoral que não foi aprovada. Lá eles tinham uma previsão no sentido de afastar os
contadores e advogados de pequenas campanhas. Isso não se alterou. O processo eleitoral exige o acompanhamento de um profissional da contabilidade e também do profissional do direito. Eles são vinculados. Não há campanha eleitoral sem esses dois profissionais. E claro, cada vez mais, Leane, as campanhas são e estão judicializadas e efetivamente você algumas vezes terá que se preocupar nesses dois viés. Com o teu marqueteiro para tu construir, alcançar o eleitor, para tu ter voto no processo eleitoral e também com o teu advogado para que tu possa se manter naquele cargo. E efetivamente muitos, não tenho dúvida, muitos aqueles que não cumprirem essa duplicidade, essa dupla atenção, poderão alcançar o mandato, mas perderão logo em seguida, porque os outros que tiverem esse bom acompanhamento jurídico vão acabar conseguindo tirá-lo do cargo e os outros assumirão. Perfeito, então, Tej, foi bem claro aqui, né? Resumindo, é obrigatório que todos os candidatos tenham acompanhamento de um profissional eleitoralista, né? Que esse é o problema, porque a advogado eleitoralista, as pessoas, os outros advogados se tornam eleitoralistas e não sabem, cria muito problema. Foi o caso da juíza. Exatamente, eu já passei por algo bem parecido, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Wellington, nesse período agora, eleições, muita candidatura e tal, e tem aqueles candidatos que acham que ele mesmo sabe fazer seu marketing, ele acha que ele entende tudo um pouco, né? Ou ele contrata um profissional que nem é da área de marketing político, às vezes é marketing de outras coisas, empresarial, mas ele acha que também faz marketing político. Tu já viu muito caso assim, que vários vários profissionais de marketing hoje se dizem marketing político, que é bem diferente pelo que eu entendo. Quem é especialista em marketing político, ele entende todas as estratégias políticas e não de um marketing empresarial, de outros negócios. E tem candidatos que acabam metendo aí os pés pelas mãos e fazendo de qualquer jeito suas campanhas, o que, ao invés de ajudar, atrapalha, né? Então, o que você sugere em relação a isso? Por que é tão necessário que os candidatos eles tenham um profissional especialista mesmo da área de marketing político? Leane, fazendo um adendo na fala do Dr. Tej Anderson, o que acontece é que nem todo advogado é advogado eleitoralista. Sim. E nem toda pessoa que trabalha com marketing especialista em marketing eleitoral. O marketing eleitoral ele se trata de uma conquista, não da venda de um produto somente. Até porque eu acredito e confio muito de que a qualificação, de entender cenários, é fundamental para um bom resultado. Afinal de contas, se você entende, domina o assunto e a temática, você vai entregar um resultado melhor e um resultado mais propositivo. Eu aprendo muito, Leane, com essas pessoas que se dizem marqueteiros ou que negam a eficácia do marketing eleitoral. Aprendo muito com eles e sempre utilizo em todos os meus treinamentos, em todas as minhas proposições e onde eu estou trabalhando, como exemplo de como não fazer marketing político. Porque eu vejo que muitos políticos confundem o ser TikToker com o conquistar o voto, com ser influencer e ser o político propriamente dito. Política trata-se de proposta. Político sem proposta e que não tem pessoas opinando sobre ele, sobre a possibilidade dele ser o gestor do município, tratando das eleições municipais, esses aí de fato, não chegarão ao êxito em as eleições agora no período eleitoral. A urna não vai confirmar o resultado propositivo, isso é um fato. Então, utilizar um profissional e contratar um profissional especializado é fundamental para a tua campanha. Toma cuidado com os que se dizem marqueteiros aí. Escute o que eu estou falando. Aproveitando esse gancho então, Wellington, fala pra gente como é que o Wellington Feitosa, especialista em marketing político, atua hoje, juntamente com a sua equipe, né? Sim. Nessas campanhas eleitorais. Nós temos um time de pessoas especializadas onde a gente já inicia o primeiro contato fazendo uma análise de matriz SWOT para designar pontos fortes e pontos fracos e estudar uma narrativa, construir isso, se é que isso não exista. Com o avançar das pré-campanhas agora, Leane, nós temos muito pouco tempo para isso. Então, nós fazemos essa análise, entregamos o diagnóstico, do diagnóstico nós vamos para a narrativa, consertamos ali a narrativa que já existe, porque nesse momento fica muito difícil mudar o viés.
A mudança agora ela vai ser pós-convenção, onde tu vai colocar um número e vai colocar as tuas propostas para fora de maneira mais incisiva. Então, esse é o processo, é assim que meu time trabalha. Nós damos a consultoria desde da linha editorial e principalmente da narrativa. A narrativa, para mim, é o coração da campanha, é onde mora o sentimento. E para traduzir para vocês o que é narrativa, é, por exemplo, gente da gente, Nesse Eu Confio, o Maranhão Tem Jeito Sim, lembra desse? Pois é. Esses motes de campanha é que dão um sentimento, dão um rumo, dão um norte para o teu time, empolgam o teu time, fazem com que as pessoas entrem na campanha propriamente dita. Então, nosso time é especializado em fazer isso, pegar campanhas do zero e levar ao sucesso. E sem desculpinha, Leane, é resolver o problema. Wellington, aproveita e deixa umas dicas aqui de ouro pra gente, né? Aproveita para deixar aí pequenas dicas, né? Certo. Primeira dica, anota aí, eu não vou colocar nem top 5, nem top 3 não. Primeira dica, procure um bom profissional e monte uma equipe. Se você é coordenador da sua campanha, você que é político e está me ouvindo, você é coordenador da sua campanha, você está dando um tiro no seu pé. Você tem que pedir o voto, conquistar o voto. Não coordenar a sua própria campanha, jamais. Esse é ponto pressuposto. Segundo ponto, acertar na narrativa. E se estiver mantendo ela há muito tempo, melhorá-la, e aí nós, com o nosso time de especialistas, a gente te dá o norte. Terceiro ponto, ajustar as tuas redes sociais para anúncios de cunho social, político e eleitoral. Fundamental. O Toted falou agora há pouco, existe legislação para isso. Se você fizer do jeito errado, você pode perder o seu mandato, uma vez que você tenha trabalhado e tenha conquistado nessas eleições agora em 2024. Quarto tópico para vocês. Nada de artezinha de data comemorativa no teu feed. Se quiser colocar no Stories, legal. Mas, uma dica para ti. Faz um vídeo, te conecta. A rede social é feita para se conectar e se relacionar com pessoas. E essas artes não comunicam. Esqueçam isso. Abolir isso. Quinto ponto para vocês, para me deixar claro, e essa é uma dica matadora, Leane. Vou deixar isso aí mais do que um spoiler para vocês, tá? Mas já tá deixando a cereja. Mais do que um spoiler, quase a cereja, bem próximo da cereja do bolo. Vocês entendam uma coisa de uma vez por todas. Quando vocês forem gravar o vídeo de vocês, quer que seja para qualquer ponto da campanha, não iniciem falando de olá, bom dia, boa tarde, não. Vão direto ao ponto. Afinal de contas, ninguém acorda querendo ver a rede social de um político que diz: olá, bom dia, eu tô tão triste hoje, ou eu tô tão alegre, eu amanheci para tomar um café com vocês e tal. Essa conversa fiada não vai funcionar, porque muita gente está fazendo isso e você será mais do mesmo. Não faça aí. Tá chato, tá chato. Por favor, vamos mudar isso aí. Todo mundo fazendo isso. E ponto para acabou. Viu? Top 5. Tá bom, né? O resto é depois. Então, para quem quiser saber mais dicas, né? Nem dica, para quem quiser o acompanhamento profissional do Wellington Feitosa, né? Fazer uma campanha aí de responsa mesmo, com tudo muito bonitinho, sim, buscando bons resultados, chegando no seu público, como é que encontra o Wellington Feitosa? Campanha boa, campanha que dá resultado, tá, gente? Nós entramos para fazer diferença nas campanhas. É só seguir as redes sociais. Wellington Feitosa, JR, tá lá, só tem eu, é o Wellington com 2 L's e NGTON. Esse nome, né? Só vai ter eu mesmo, marqueteiro só tem eu. Lembrando, o Wellington Feitosa é um marqueteiro do coração. Quase nem posto conteúdo lá, porque eu não sou influencer, eu tô trabalhando muito. Você ajuda os outros. Agora, se você quiser uma dica e mandar o direct lá, pode ter certeza que vai ser respondido, viu? Show, Wellington. Então, quem quiser saber mais, gente, ele acabou de deixar o Instagram dele aqui, sigam lá, que lá ele tem o direct, tem o WhatsApp, tem tudo, e lá vocês trocam informações e já tá tudo certo. Valeu, Wellington, sucesso nessa campanha para você, meu querido. Ted, deixa pra gente aqui, então, aproveitando também, que a gente quer saber as tuas dicas também, tá? Deixa aqui pra gente pelo menos umas 3, 4 dicasinhas aí de ouro sobre o direito eleitoral que os pré-candidatos não devem fazer nesse período de pré-campanha, que estamos ainda em pré-campanha.
primeira coisa que deve ser feita, procure imediatamente um profissional do direito eleitoral para ele te dar dicas do que tu não pode fazer durante a pré-campanha, porque a pré-campanha já tem caçado muitos mandatos. Então esse é o ponto fundamental, tu tem que ter esse tipo de aconselhamento direto. Segunda coisa é essa, você não pode achar que porque muitos fazem, você deve fazer também, você pode se comprometer no futuro. Que é fazer aquelas doações, cair na onda de cesta básica, cair nessa onda de fazer distribuição de produtos. Eu sempre indico para as pessoas que são orientadas por nós, é mais fácil você fazer uma propaganda, põe um outdoor, assim, do tamanho de um prédio de 10 andares, mas não distribui um bombom para ninguém, não dá um boné, não dá uma camisa, porque não tem valor econômico e caça o teu mandato. Tu vai fazer um outdoor gigantesco, tu vai receber no máximo uma multa. Então, assim, tem alguns detalhes, algumas proibições que a gente vai orientando. Isso aqui você jamais pode fazer. E outras coisas, dependendo do cenário da campanha. Tem problemas eleitorais, mas aqueles problemas que não caçarão o teu mandato. Então isso tu tem que ficar absolutamente de olho com relação a isso. Então assim, essas são as dicas fundamentais. Vamos lembrar que você precisa também procurar um profissional qualificado agora para olhar o teu histórico eleitoral. Nós estamos próximo do registro das candidaturas e quando tiver nos registros das candidaturas você não terá surpresas se observar antes. Ainda tem tempo, mas se deixar para cima da hora, resolve-se questões somente dentro da justiça eleitoral. Alguns problemas a gente resolve fora da justiça eleitoral. Então é mais interessante, é mais eficaz quando a gente tem tempo para trabalhar e resolve as demandas fora da justiça eleitoral. A não ser que sejam demandas que nasceram a partir da justiça eleitoral. Vou te dar um exemplo. Imagine que você tem algum processo de prestação de conta administrativa, porque você trabalhou em algum órgão. Dá para resolver dentro da justiça? Dá, mas é muito complicado. É muito melhor se resolver fora. Na justiça federal, por exemplo, se o órgão for federal, na justiça estadual, se o órgão for municipal ou estadual. Agora, se for prestação de conta eleitoral, procure imediatamente um profissional do direito para ver se ele consegue deslocar esse teu processo, tanto da justiça comum para o Tribunal Regional Eleitoral e, se for necessário, para o Tribunal Superior Eleitoral, para que você tenha, então, essa resolução. Porque esquece esse negócio de achar que juiz tal tem interesse na tua campanha, que isso aí não faz nenhuma diferença para quem é profissional do direito e consegue levar o processo para o Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito. Essas são as dicas, quer mais dicas, é só entrar lá no meu Instagram, tedanderson.adv, ou então pelo site tedanderson.com.br. Pode entrar em contato conosco. Pronto, gente. Já ia pedir, mas você já deixou, já adiantou aqui pra gente. Então, quem quiser, as dicas que ele deixou aqui, gente, são assim, é o básico, é o mínimo possível, né? Mas assim, o correto mesmo é você estar ali sendo bem orientado pelo profissional jurídico eleitoral, não é qualquer área jurídica, deixando bem claro que tem que ser um especialista eleitoral, que ele vai estar orientando muito bem, que se você pode, que você não pode, que deve, que não deve, que vai poder te causar problemas. Então, esse acompanhamento é importantíssimo, né, Ted? Então, muito obrigada mais uma vez por você ter vindo no nosso programa, especialmente nesse quadro que nós estreamos agora, voltado para essas eleições, tirando nossas dúvidas aqui, deixando dicas preciosas. E já fica o convite para você voltar logo mais vezes, porque o tempo é curto e tem muita coisa pra gente falar aqui, viu? Eu vi que você falou só um pouquinho, mas assim, ficou assim muita coisa ainda tem muita coisa pra ser dito. E é assim, como ele falou, quem quiser saber mais, viu, gente? Procure o Ted Anderson lá nas redes sociais dele, tem no Instagram, na bio, tem o WhatsApp, né, Ted? Pra ir direto. Tem. No então, site pronto. também tem. Fechou, Ted, muito obrigada. Gente, quero agradecer de coração por vocês terem disponibilizado esse tempinho de vocês aí de ouro nesse período de campanhas aí, muito corre-corre. Abriram mão lá de estar aí com seus clientes para estar aqui no Café com Leane trazendo essas dicas preciosas aqui pra gente. Muito obrigada, muito sucesso para vocês nessa caminhada, um ótimo trabalho, viu? Obrigado, Leane.